A chuva caía como lâminas sobre Lisboa naquela noite de novembro, transformando as ruas do Alfama em rios estreitos e escorregadios. Pedro correu o último quarteirão com o casaco colado ao corpo, o coração ainda acelerado pela discussão que tivera horas antes com o ex-namorado, uma discussão que não era nova, mas que desta vez parecia definitiva. Não posso mais viver assim escondido, dissera ele, e a porta batera atrás de si como um ponto final. Agora, sozinho outra vez, Pedro só queria chegar a casa, fechar as persianas e esquecer. Foi então que ouviu o gemido. Fraco, quase abafado pelo tamborilar da água nos telhados. Parou debaixo de um candeeiro público, olhou em volta. Nada. O som veio de novo, mais insistente. Ajoelhou-se junto a um portal antigo e viu um Golden Retriever encharcado, tremendo violentamente, as orelhas caídas, os olhos castanhos cheios de medo e exaustão. Não tinha coleira visível à primeira vista, apenas uma placa metálica meio escondida pelo pelo molhado. Pedro estendeu a mão devagar. O cão cheirou-a, hesitou, depois encostou a cabeça fria contra os seus dedos. Algo se partiu dentro dele, aquela confiança imediata, aquela vulnerabilidade absoluta. Vem, rapaz. Não podes ficar aqui. Sem pensar duas vezes, tirou o casaco e envolveu o animal, carregando-o ao colo os últimos metros até ao prédio. No apartamento pequeno mas acolhedor do bairro Alto, acendeu a luz suave da cozinha, preparou uma toalha velha e começou a secá-lo com cuidado. O cão deixou-se fazer, exausto, lambendo de vez em quando a mão de Pedro como agradecimento. Só então, à luz quente, viu a placa, Max, gravado num lado, e do outro um número de telefone com indicativo de Lisboa seguido do nome T. Almeida. Pedro sentiu um aperto no peito. Max, alguém o procurava certamente, alguém que provavelmente estava desesperado. Marcou o número, mas caiu na caixa postal. Deixou mensagem curta, voz calma apesar do cansaço, encontrei o seu cão na rua do Alfama. Está bem, só molhado e assustado. Pode ligar-me quando ouvir isto. Deu o seu número, desligou. Enquanto preparava comida improvisada, atum e arroz que tinha em casa, não conseguia parar de olhar para Max, agora deitado no tapete, respirando mais tranquilo. Quem te deixou sozinho numa noite destas, hein? Murmurou. Dentro dele, uma voz antiga sussurrou, talvez ninguém o tenha deixado. Talvez tenha fugido. Talvez o dono não mereça tê-lo de volta. Sacudiu a cabeça. Não era justo julgar. Ele próprio sabia como era fácil julgar os outros quando a dor era recente. Sentou-se no chão ao lado do cão, acariciou-lhe a cabeça. Max virou-se de barriga para cima, confiante totalmente. Pedro sorriu pela primeira vez em dias. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia completamente sozinho. Na manhã seguinte, o telemóvel tocou cedo. Uma voz masculina, grave, controlada mas claramente ansiosa. Bom dia. Fala Tiago Almeida. Recebi a sua mensagem sobre o Max. Onde posso encontrá-lo? Pedro deu a morada. Venha quando puder. Ele está bem. Estou aí em 20 minutos. Quando a campainha tocou, Pedro abriu a porta e ficou parado. O homem à sua frente era alto, trajava um fato cinzento impecável apesar da chuva fina que ainda caía, cabelo escuro ligeiramente despenteado, olhos verdes intensos. Tinha o tipo de beleza que parecia esculpida, mas havia qualquer coisa neles, fadiga, talvez alívio demasiado grande. Você é o Pedro? Perguntou, voz mais suave agora. Sou. Entre. Tiago entrou, viu Max correr para ele imediatamente, abanando a cauda com força. Ajoelhou-se, abraçou o cão com uma emoção que não conseguiu esconder. Obrigado. Não imagina o quanto estava preocupado. A voz tremeu ligeiramente. Pedro observou a cena em silêncio. Havia ternura genuína ali, mas também uma rigidez nos ombros de Tiago, como se estivesse habituado a controlar tudo, inclusive os sentimentos. Como foi que ele se perdeu? Tiago levantou-se, alisando o fato. Ontem à noite, durante um jantar de família na minha casa em Cascais. Alguém deixou o portão aberto. Quando dei por falta procurei horas. Olhou em volta discretamente, como se catalogasse o espaço modesto de Pedro. Posso recompensá-lo pelo incômodo. Não é preciso, respondeu Pedro, talvez com mais firmeza do que pretendia.
Só fiz o que qualquer pessoa faria. Tiago hesitou, depois estendeu a mão. Mesmo assim, obrigado. De verdade. O toque foi breve, mas Pedro sentiu um calor estranho subir-lhe pelo braço. Os olhos de Tiago detiveram-se nos seus um segundo a mais do que o necessário. Depois, Tiago virou-se para Max. Vamos para casa, rapaz. Na porta, antes de sair, Tiago parou. Se precisar de alguma coisa, o meu número está na placa. Sorriu de lado, um sorriso que não chegou completamente aos olhos. Ou se quiser visitar o Max um dia destes. Pedro assentiu, sem saber o que dizer. A porta fechou-se. O apartamento pareceu subitamente mais vazio. Max já não estava ali, mas o cheiro a cão molhado permanecia, assim como uma sensação indefinida no peito, como se algo importante tivesse acabado de começar sem ele perceber. Os dias seguintes foram estranhamente inquietos. Pedro tentava concentrar-se no trabalho freelance, ilustrações para uma campanha publicitária, mas a mente voltava sempre àquela noite, ao olhar de Tiago, à forma como abraçara Max. Perguntava-se se seria apenas gratidão ou se havia algo mais naquele segundo prolongado. Na quarta-feira, recebeu uma mensagem inesperada. Pedro, é o Tiago Almeida. O Max não para de olhar para a porta desde que voltamos. Gostaria de agradecer-lhe pessoalmente com um jantar, se estiver livre amanhã à noite. Sem compromisso. Pedro leu 3 vezes. Sentiu o coração acelerar. Respondeu depois de 10 minutos que pareceram horas. Aceito. Onde? Tiago sugeriu um restaurante discreto no Chiado, com vista para o Tejo. Pedro passou o dia seguinte ansioso, trocando de roupa várias vezes, repreendendo-se por agir como adolescente. É só um jantar de agradecimento, repetia. Mas no fundo sabia que não era só isso. Quando chegou, Tiago já estava à mesa, de camisa azul escura, sem gravata, mais descontraído. Levantou-se para cumprimentá-lo, um sorriso genuíno desta vez. Pontual. Gosto disso. Conversaram com facilidade surpreendente. Tiago falou da empresa familiar, importação de vinhos do Douro, da pressão constante para expandir, das viagens frequentes. Pedro contou sobre o seu trabalho como ilustrador, sobre a paixão pela arte digital, sobre Lisboa que amava apesar de tudo. A certa altura, Tiago inclinou-se ligeiramente. Sabe, quando viu Max nos seus braços senti uma coisa estranha. Alívio, claro, mas também inveja. Curou quase imperceptivelmente. Inveja de como ele confiava em si imediatamente. Pedro sentiu o ar mudar entre eles. Os animais sentem quem é genuíno, respondeu baixinho. O olhar de Tiago escureceu. Nem sempre as pessoas conseguem fazer o mesmo. O jantar prolongou-se. Saíram juntos, caminharam pelas ruas iluminadas. A chuva tinha parado, deixando o ar fresco e limpo. Pararam junto ao mirador de Santa Catarina. Tiago apontou para o rio. Às vezes sinto que vivo numa bolha. Tudo controlado, tudo previsto. O Max foi o único que alguma vez fugiu ao guião. Pedro virou-se para ele. E você? Já fugiu alguma vez? Tiago ficou em silêncio longo tempo. Ainda não. A voz saiu rouca. Mas talvez esteja na hora. O espaço entre eles pareceu encolher. Pedro sentiu o impulso de tocar-lhe o braço, mas conteve-se. Tiago olhou de frente. Gostaria de o ver outra vez. Sem ser por causa do Max. Pedro assentiu, o coração batendo descompassado. Gostaria. Nos encontros seguintes, um café em Belém, um passeio pelo Jardim da Estrela com Max, a proximidade cresceu devagar, quase timidamente. Conversas mais profundas, Pedro falou do ex-namorado que o deixara por não suportar a pressão familiar. Tiago ouviu em silêncio, os punhos cerrados discretamente. Nunca falou de si mesmo nesse aspecto, mas Pedro sentia que havia algo contido, uma luta interna que Tiago travava sozinho. Uma tarde, no apartamento de Pedro, enquanto Max dormia no sofá, Tiago aproximou-se mais. Tenho medo, confessou de repente. Medo do que sinto quando estou contigo. Pedro segurou-lhe a mão. Eu também tenho medo. Mas vale a pena, Tiago? Vale sempre a pena. Os lábios quase se tocaram. Mas Tiago recuou no último segundo, os olhos cheios de angústia.
Não posso. Ainda não. Pedro sentiu o peito apertar, mas não insistiu. Sabia que forçar só afastaria. Quando estiveres pronto, disse apenas. As semanas transformaram-se num equilíbrio delicado. Encontravam-se com frequência, sempre acompanhados por Max como pretexto inocente. Caminhadas longas, conversas até tarde, toques casuais que duravam cada vez mais. Tiago relaxava aos poucos, ria com mais facilidade, contava histórias de infância no Porto, da mãe severa, do pai ausente por trabalho. Pedro apaixonava-se irreversivelmente. Cada olhar de Tiago era uma promessa, cada silêncio uma confissão. Mas a dúvida permanecia, porque Tiago nunca falava do futuro. Porque evitava certos temas. Uma noite, depois de um concerto ao ar livre no Lisboa Factory, Tiago levou Pedro a casa de carro. Parou em frente ao prédio. Quero contar-te uma coisa, disse, voz baixa. Tenho uma noiva. Chamam-se arranjos familiares. É Inês. É pública, para a imprensa, para os investidores. Mas não é real. Nunca foi. Pedro sentiu o mundo parar. Estás noivo. De fachada. Para proteger a empresa, a imagem. A minha família é conservadora. Muito. Tiago olhou para as mãos no volante. Tenho 35 anos e ainda vivo com medo do que dirão se souberem quem realmente sou. Pedro engoliu em seco. Raiva, tristeza, compreensão, tudo ao mesmo tempo. E eu? Sou o segredo que cabe nos intervalos. Não. Tiago virou-se bruscamente. Tu és a única coisa verdadeira que tenho há anos. Mas se eu romper agora, perco tudo. A empresa, a herança, talvez até o Max, porque foi oferta do meu pai. Silêncio pesado. Pedro abriu a porta. Preciso de tempo para pensar. Os dias seguintes foram um inferno. Pedro não atendia chamadas. Tiago mandava mensagens desesperadas, aparecia à porta com Max, mas Pedro não abria. Dentro dele, a guerra, queria acreditar no amor de Tiago, mas o medo de ser novamente o segredo sujo de alguém era mais forte. Os amigos de Pedro, Miguel e Sofia, o casal que o apoiara na separação anterior, alertaram: ele é rico, Pedro. Ricos como ele não mudam. Vão sempre escolher o dinheiro e a aparência. Pedro sabia que havia verdade nisso, mas também sentia a sinceridade de Tiago. As noites eram passadas em claro, Max ausente como um vazio físico. A bomba rebentou numa manhã de domingo. Pedro abriu o jornal online e viu a manchete: Tiago Almeida e Inês Castro anunciam data de casamento para a primavera. Foto dos dois sorridentes num evento de caridade. O mundo desabou. Ligou para Tiago, voz gelada: explica-me isto. Do outro lado, silêncio, depois: Pedro, por favor, deixa-me explicar pessoalmente. Não. Explica agora. Foi decisão da família depois de um rumor na imprensa sobre a minha vida privada. Precisavam de reforçar a imagem. Eu não concordei, mas cedi. Só por enquanto. Por enquanto. Pedro riu amargamente. Até quando, Tiago? Até envelhecer-se escondido. Eu amo-te, disse Tiago, voz partida. Amo-te como nunca amei ninguém. Mas estou assustado. Pois eu já não estou só assustado. Estou destruído. Desligou. Tiago apareceu à porta uma hora depois, olhos vermelhos, fato amarrotado, algo impensável nele. Pedro deixou entrar por fraqueza. Vou romper o noivado, declarou Tiago sem preâmbulos. Vou contar tudo à minha mãe hoje à noite. Mas preciso de saber se tu estarás ao meu lado quando eu perder tudo. Pedro olhou longamente. E se eu disser que não suporto mais esperar? Tiago caiu de joelhos, literalmente. Então perco a única coisa que realmente importa. O silêncio foi denso. Lá fora, começou a chover outra vez, forte como naquela noite fatídica. Pedro sentiu as lágrimas quentes. Levanta-te, disse por fim, voz trêmula. Vamos enfrentar isto juntos. Mas sem mais mentiras. Tiago ergueu-se, abraçou com força, como se temesse que desaparecesse.
Pela primeira vez, beijaram-se, um beijo desesperado, cheio de medo e alívio. A confrontação com a família Almeida foi brutal. Dona Helena, matriarca viúva, recebeu a notícia com frieza glacial. Estás a deitar fora o legado do teu pai por causa de uma aventura. Não é aventura, mãe. É a minha vida. Os irmãos ameaçaram processos, cortar fundos, excluir da empresa. A imprensa começou a circular rumores. Tiago perdeu 2 contratos importantes numa semana. Inês, surpreendentemente compreensiva, anulou o noivado publicamente com uma nota diplomática. Pedro esteve sempre lá, nas noites em que Tiago chorava de raiva e impotência, nas manhãs em que acordava decidido a lutar. Mudaram-se temporariamente para o apartamento pequeno de Pedro, com Max como única constante alegre. Mas o pior ainda estava por vir. Um tabloide publicou fotos antigas manipuladas, insinuando que Pedro era interesseiro. Amigos de infância de Tiago viraram-lhe as costas. Pedro recebeu mensagens anónimas de ódio. Numa noite particularmente negra, Tiago chegou a casa bêbado, algo inédito. Talvez tenhas razão, murmurou. Talvez eu não valha o sofrimento que te estou a causar. Pedro segurou-o firme. Escuta-me. Eu escolhi-te. Escolhi-nos. Não vamos desistir agora. Tiago caiu nos seus braços, soluçando como criança. Tenho tanto medo de te perder. Não vais. Nunca. A primavera chegou com uma surpresa, uma entrevista que Tiago deu a uma revista independente, assumindo publicamente a relação. As redes explodiram, metade apoio fervoroso da comunidade LGBT, metade ódio conservador. Mas algo mudou. Clientes mais jovens começaram a procurar a empresa precisamente pela coragem demonstrada. A mãe de Tiago, depois de meses de silêncio, apareceu inesperadamente no apartamento. Velha, cansada, mas com os olhos menos duros. Perdi o teu pai demasiado cedo, disse. Não quero perder-te a ti também. Não foi um pedido de desculpas completo, mas foi um começo. Numa tarde ensolarada de maio, Pedro e Tiago levaram Max à praia de Cascais, a mesma de onde ele fugira meses antes. O cão correu livre pela areia, feliz. Os 2 homens sentaram-se de mãos dadas, vendo o mar. Sabes, disse Tiago, voz calma pela primeira vez em muito tempo, aquele portão aberto fui eu que o deixei. Inconscientemente, talvez. Precisava que algo na minha vida saísse do controle. Pedro sorriu, apertou-lhe a mão. E saiu. Diretamente para os meus braços. Olharam-se, sem medo agora. O sol aquecia-lhes a pele, o vento trazia cheiro a sal e liberdade. Max voltou, deitou-se entre eles, cabeça no colo de ambos. Naquele momento simples, sob o céu limpo de Portugal, souberam que todas as tempestades tinham valido a pena. O amor, verdadeiro, corajoso, assumido, vencera. E Lisboa, cidade de fado e de luz, testemunhou em silêncio o fim de uma história que começara com uma chuva torrencial e um cão perdido, e terminara com 2 corações finalmente encontrados.